Pai amado, eu consagro a Ti. Senhor, eu peço que o Senhor conduza minhas palavras para entregar com muito temor tudo aquilo que está escrito na Tua palavra, que é necessário ser dito, Pai. Muitas pessoas serão confrontadas, Pai, com essas palavras, e eu peço que elas encontrem uma terra fértil para que haja correção e que a verdade seja absorvida com muito temor. Em nome de Jesus, eu consagro a Ti as palavras que serão ditas aqui. Amém. Hoje vamos ler Miqueias, capítulo 2, e eu vou ler na versão NVI. Então diz assim: Que aflição espera vocês que ficam acordados à noite fazendo planos perversos? Levantam-se ao amanhecer para realizá-los, só porque têm poder para isso. Quando desejam um terreno, encontram um modo de se apropriar dele. Quando querem a casa de alguém, tomam-na por meio da violência. Oprimem um homem para que lhes entregue sua propriedade e deixam a família dele sem herança. Portanto, assim diz o Senhor: eu retribuirei sua maldade com maldade. Não conseguirão livrar o pescoço do laço. Não andarão mais com arrogância, pois será um tempo de calamidade. Naquele dia, seus inimigos zombarão de vocês e entoarão canções de lamento a seu respeito. Estamos acabados, totalmente arruinados. Deus confiscou nossa terra, Ele a tomou de nós. Entregou nossos campos àqueles que nos levaram cativos. Então outros estabelecerão suas divisas, e o povo do Senhor será ignorado na hora de repartir a terra. Não diga uma coisa dessas, o povo responde. Não profetize dessa maneira. Essa desgraça jamais nos acontecerá. Acaso deve falar desse modo, ó povo de Israel? O Espírito do Senhor terá paciência com essa conduta? Se fizesse o que é certo, minhas palavras lhe trariam consolo. Até agora, porém, meu povo se rebela contra mim. Como se fosse um inimigo, roubam a túnica daqueles que confiam em vocês e os deixam aos farrapos, como quem volta da batalha. Expulsam mulheres de seus lares confortáveis e tomaram para sempre de seus filhos tudo que Deus lhe deu. Levantem-se, vão embora. Essa não é mais sua terra nem seu lar, pois vocês a encheram de pecado e a arruinaram por completo. Se um profeta que vive a mentir lhes dissesse: proclamarei para vocês as alegrias do vinho e da bebida forte. De um profeta, sim, vocês se alegrariam. Algum dia, ó Israel, reunirei os que restaram. Juntarei vocês novamente como ovelhas no curral, como rebanho em seu pasto. Sim, sua terra voltará a se encher do ruído das multidões. Seu líder abrirá o caminho e os conduzirá para fora do exílio, pelas portas das cidades inimigas, de volta para sua terra. Seu rei os conduzirá, o próprio Senhor os guiará. Uau! Tem algumas palavras que eu quero trazer da outra versão bíblica da Ara, mas essa passagem bíblica, nós temos a explicação do motivo no capítulo 1. Então, no capítulo 1, houve a revelação do juízo.
a revelação do juízo que viria para Samaria e Judá. Agora, aqui no capítulo 2, nós temos a explicação do motivo desse juízo. Então, do verso 1 ao verso 2, no início, aqui do verso 1 ao verso 2, a Bíblia está falando sobre iniquidade, sobre maquinar o mal. Né? São pessoas, eram pessoas ricas, que passavam a noite tramando estratégias de como ficarem ainda mais ricas. O pensamento deles era: quem tem mais, pede mais. Então, eles se apossavam de terras que pertenciam ao povo da agricultura. É como a gente pensar nos dias de hoje o MST, por exemplo. Nós temos aqui do verso 3 ao verso 4, né, o prosseguimento dizendo, mas Deus daria o castigo a esse povo de Judá, o que eles tinham roubado, se apossando, oprimindo, seria tomado deles através de estrangeiros. Pessoas de fora viriam tomar o que eles tinham roubado. Não tem um ditado assim, que quem rouba achado não é roubado? Então, aqui é o contrário. Aqui eles roubavam de pessoas simples, eles maquinavam, né? Tramavam durante a noite, e durante o dia eles executavam essas estratégias para tomar das pessoas rurais, né, as terras, e assim deixava o pessoal sem herança, os filhos, as esposas, né? Então, nós temos na outra versão falando assim: eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Então, essas pessoas que roubavam, as pessoas simples, as pessoas rurais, a Bíblia diz que haveria um tempo que viriam pessoas de fora, pessoas estrangeiras, e tomariam deles o que eles tinham roubado de outras pessoas. Eles se apropriaram indevidamente. E aí, do verso 6 ao verso 7, né, na outra versão, fala assim: não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Então, ele fala aqui, é engraçado que eles usam a palavra, na Bíblia está escrito, na outra versão está escrito a palavra irritado. Diz assim: está irritado o Espírito do Senhor? Então, é como se a pessoa chegou, o profeta chegou dizendo para eles: olha, vai acontecer isso, tudo que vocês tomaram, vai vir o pessoal de fora e vai tomar de vocês também. Então, eles não aceitavam que aquela profecia poderia ser para eles. Como o Espírito Santo, por acaso, está irritado com a gente? O que a gente fez? Imagina. Então, esses ricos de Judá, eles não aceitaram que Deus haveria de ter um juízo contra eles. Por quê? Eles se achavam intocáveis, né? Por causa da sua hierarquia. A Bíblia fala, né, no verso 7, tais coisas. Isso, as falsas profecias. Então, aqui fala no verso 7, tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Aqui, no caso, não são falsas profecias. Aqui o profeta Miqueias, ele está dizendo a eles verdades que eles não querem ouvir. O profeta Miqueias está dizendo a eles, porque eles se acham intocáveis. Então, no verso 7 diz: essas coisas, tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Então, eles estão falando de hierarquia. Por que eles são da casa de Jacó? Porque eles são
vêm de uma linhagem, né, de Jacó, então eles são intocáveis. Ninguém pode mexer com eles. Vamos dizer assim, que tem costas quentes, podem fazer o que quiser, que ninguém pode tocar neles. Então, quando Miqueias veio e trouxe essa profecia de exortação a respeito do roubo de pessoas humildes, então eles não aceitaram, eles falaram, por acaso o Espírito Santo está irritado? Né? Então, eles ficaram muito irritados por terem sido contrariados, fazendo certo ou errado. Ninguém poderia afrontá-los, ninguém podia tocar neles, né? Porque eles eram da casa de Jacó. Então, as únicas profecias permitidas e aceitáveis por eles seriam as profecias boas, as de amor, as de prosperidade, aquelas que passam a mão na cabeça e diz, é isso mesmo, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, continua roubando, continua fazendo isso, né? Então, essas eram as profecias que eles queriam ouvir, as que massageassem o ego deles. Já no verso 11, nós temos aqui, na outra versão, se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga, eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta deste povo? Né? Então, certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel e pô-los-ei juntos de novo. Então, nesse verso 11, fala do profeta do povo, né? Aquele que é o queridinho, aquele que anuncia riqueza, aquele que anuncia muita prosperidade, a teoria da prosperidade, né? Muito luxo, muita riqueza, né? Profeta que passa a mão na cabeça do pecado, que diz, não importa a origem, não interessa da onde que veio esse dinheiro, não importa da onde que você, como que você conseguiu encher o teu bolso, não interessa, né? São profetas que fazem lavagem de dinheiro. Eu sei que pessoas vão vir me afrontar por causa disso que eu estou dizendo, mas eu não estou falando mentira, é a verdade. Então, são profetas que fazem lavagem de dinheiro, igrejas que fazem lavagem de dinheiro, sabe? Que pegam dinheiro de coisas que são roubadas, de lucro ilícito, de fontes de pecado, aposta de tigrinho, tráfico de drogas, MST, jogo do bicho, levam dinheiro na casa de Deus, uma quantidade generosa de oferta, levam para a casa de Deus, e as pessoas ali recebem esse dinheiro, né? E aí recebe ali recebe aquela profetada, né? Então diz ali, né? Esse sim é um filho que sabe, um filho de Deus que sabe honrar. Eis que haverá prosperidade na sua terra, que vai ter riqueza sem fim. Um dinheiro sujo, um dinheiro adquirido de forma ilícita, que pessoas tiveram que morrer, pessoas que foram roubadas, que tiveram suas terras levadas, pessoas, um dinheiro sujo que está sendo levado como uma oferta para encher bolso de pastores, de profetas, que usam uma máscara de luxúria, de luxo, porque pouco importa de onde que vem o dinheiro, desde que venha. No verso 11, a Bíblia fala claramente sobre esses falsos profetas que conquistam uma multidão de pessoas ao pregar prosperidade e luxo ao invés da verdade bíblica. Pessoas fazem campanha da prosperidade, mas você não vê uma campanha de arrependimento, de oração. As igrejas ficam lotadas quando tem aquele culto, aquelas promessas de prosperidade. Venha, que você vai ser próspero, que você vai ganhar isso, que você vai ganhar aquilo, que você é isso, que você é aquilo, que é aquilo outro. Mas não se fala em oração, não se fala em arrependimento, não se fala em origem.
Ninguém quer igreja colocando, igreja que coloca ali um culto de prosperidade, né? São igrejas que colocam um culto de prosperidade por semana para encher os seus cofres, mas não coloca nenhum culto de ensino, de oração, porque isso não dá lucro. Quando faz, é uma vez a cada 2 meses. E ainda assim não faz divulgação nenhuma, faz quietinho, só faz por fazer mesmo. Né? Parece até que tem vergonha de dizer a verdade. São falsos profetas. Profeta do povo, não de Deus. Porque ele vê o secreto. Deus vê o secreto. Deus vê a origem. Deus sabe a procedência. E por fim, no verso 12 e 13, nós temos o anúncio da segunda vinda do Messias. Mais uma passagem bíblica que fala do reagrupamento de Israel, a libertação como sinal da sua volta. Então, esse é o trecho, a meditação que eu queria trazer hoje. É uma palavra dura e verdadeira, porque muitas pessoas elas vivem na teoria da prosperidade e não querem nem saber de onde que está vindo esse dinheiro. E aqui nós temos pessoas dizendo contra, né, a profecia de Miqueias, que não aceitam o que Miqueias está dizendo, porque é o juízo de Deus, é a verdade. Então as pessoas só querem acariciar o seu ego e esquecem da verdade, da exortação do Senhor. E essa é a palavra de hoje. Está aberto para vocês comentarem. Acho que depois dessa não precisa nem de comentário. Amém. Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Hoje uma palavra curta e objetiva, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo e te glorifico por essa oportunidade de meditarmos na tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não deixa que teus filhos sejam enganados. O Senhor traz a verdade, o Senhor traz a exortação, porque não é seu desejo que teus filhos se percam. Então, nos ajude, Senhor, a compreender os teus princípios, nos ajude, Senhor, a nos colocar em santidade e a ofertar na tua casa e a entregar aquilo que é seu, licitamente, justamente, como o Senhor nos. Em nome de Jesus, eu entrego a Ti, consagro a Ti essas palavras, peço que essas palavras encontrem terra fértil e que possa germinar e dar frutos, em nome de Jesus. Amém.